Olá, estamos aqui com mais uma aula e essa aula também falando sobre um dos momentos prioritários no momento da admissão do paciente na UTI, que seria a monitorização. Não sei se vocês lembram que nós conversamos sobre o monitor multiparâmetros, que ele já é denominado de multiparâmetros, porque ele nos dá vários parâmetros e dentre eles a saturação do oxigênio. Essa saturação do oxigênio vem de um aparelhozinho que há um bom tempo atrás, ele era isolado. Então, no painel, na cabeceira do leito do paciente, existiam vários equipamentos, o oxímetro, o monitor, a bomba e tudo mais, tudo isoladamente. Hoje, nós já temos, com a tecnologia, claro, né? Hoje nós já temos tudo isso em um único equipamento chamado monitor multiparâmetros. E dentro deste monitor, nós temos uma função importantíssima chamada de oximetria de pulso. A oximetria de pulso, ela vai nos informar, ela vai nos passar através do visor do monitor qual é a saturação de oxigênio. O que significa isso, professora? Ela vai nos informar quanto de oxigênio está passando na circulação periférica do nosso paciente. Periférica por quê? Porque não é central. Eu não posso colocar o sensor do oxímetro, que já vou mostrar o que é. Eu não posso colocar esse sensor no abdômen, no tórax, no membro superior, no caso da coxa. Eu não posso, então tem que ser nas extremidades, periferia. Então eu escolho melhor os dedos das mãos do que dos pés. Por que, professor, os dedos das mãos? Porque nos dedos das mãos nós temos uma melhor perfusão sanguínea. Perfusão é esta que, se você apertar a ponta dos dedos, você observa que tem bastante. Quando ele fica bem vermelhinho, significa que tem bastante sangue circulando. Quando ele fica mais clarinho, significa que esse paciente está com algum déficit hematológico, dificultando e diminuindo o resultado da oximetria de pulso. Nos pés, por que a gente não pode colocar, professora? Que é diferente entre um adulto e um recém-nascido. E nos pés, porque nos pés de um adulto, né, principalmente aqueles adultos já com a fase avançada ou idade avançada, ele tem alguns problemas vasculares, cardíacos, nefrológicos, que fazem com que a perfusão sanguínea, que é justamente esse sangue circulando na polpa dos dedos, seja das mãos ou dos pés, dificulte. Então, se eu colocar o sensor no dedo do pé, tá? Do membro inferior direito ou esquerdo, eu vou ter dificuldade. Ou dá interferência, ou fica alarmando, ou vai dar baixo. Então, para evitar esses problemas, a gente prefere colocar nos dedos das mãos. E de preferência, você vai procurar os dedos de melhor perfusão. Geralmente é o polegar, o indicador e o dedo médio. Geralmente. Olha, gente, eu quero deixar uma coisa clara. Tudo que eu falar aqui, não generalizem. Nada na área de saúde a gente pode generalizar. Nada, nada, nada. Por quê? Porque, por mais que esteja na literatura, cada caso é um caso. Cada paciente é um paciente. Eu lembro que eu já falei isso em outras aulas e eu vou estar repetindo sempre para vocês não errarem quando vocês estiverem no campo de trabalho. Para vocês não quererem que um paciente com a mesma cardiopatia, com a mesma patologia do outro, que eles reajam ou que eles apresentem sinais e sintomas iguais. Isso não vai acontecer. Ou pode até acontecer, mas não coloquem na cabeça que isso tem que acontecer de qualquer jeito, porque nós somos diferentes.
nós temos uma vida pregressa diferente, nós temos uma vida atual diferente. E tudo isso leva, nós temos os antecedentes diferentes. Então tudo isso leva a você ter uma reação diferente também, por que não? Tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula, né? Existem algumas considerações. Eu passei para vocês que a oximetria é um exame que permite medir a saturação de oxigênio do sangue que passa aqui na periferia, né? Ou seja, a porcentagem de oxigênio que está sendo transportada na circulação sanguínea periférica. Então, quero deixar isso bem claro. Jamais colocar o sensor do oxímetro, até porque nem cabe. Colocar o sensor no tórax, no abdômen, na coxa, na região dorsal, não. Existem locais apropriados para isso. O exame ele é importante quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem o funcionamento dos pulmões. Bom, quem é que mexe com o oxigênio do nosso organismo? Me diga. Então, quem é que vai estar sendo prejudicado se o oxigênio não estiver sendo encaminhado ou não estiver sendo feita a troca corretamente entre oxigênio e gás carbônico? Quem que vai estar sendo prejudicado? Pulmão da gente. Aliás, os pulmões, tá? Então, eu deixei bem claro aqui, ó. Esse exame é importante em caso de suspeita de doenças que prejudicam o funcionamento dos pulmões. Doenças cardíacas, mas professora, você falou no pulmão, tudo bem, que acontece a hematose, mas por que as doenças cardíacas? Porque o nosso coração está diretamente ligado ao pulmão. Lembrem-se a anatomia que eu falei também que não existe a fisiologia sem a anatomia e nem a anatomia sem a fisiologia. Então lembrem-se que lá no coração, do lado direito, nós temos o ventrículo direito que vai estar levando sangue para os pulmões. Este sangue vai ser feita a hematose e a troca. Então, se eu tenho problema pulmonar, obviamente eu terei cardíaco e vice-versa. Então, quando eu falei em relação aos órgãos, todos estão ligados, interligados. Claro que alguns mais do que os outros. Se tem o coração que está enviando sangue para o pulmão, então eles estão mais ligados do que o coração com o membro inferior, um exemplo. É como, eu vou dar um exemplo fora da fisiologia humana. É como eu com a minha vizinha. Eu tenho mais intimidade com ela, eu tenho mais conhecimento, né, da vida dela, se for o caso, do que daquela minha vizinha lá do final da quadra. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Todos nós nos conhecemos, todos nós, né, conversamos, falamos, porém, uns mais do que os outros, tá? Quero que vocês entendam isso. Geralmente, a oximetria acima de 90% indica que o paciente está apresentando uma boa oxigenação e ainda existem as literaturas mais atuais em que não aceitam mais 90% não, tá? 90% para ele já está baixo. Você precisa estar no parâmetro de 95% a 100%. Para dizer assim, agora você está legal, está oxigenando bem, está fazendo uma boa hematose, está respirando bem. Aí eu posso dizer que você está boa, que você está bem. Uma taxa de oxigenação do sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento no hospital com oxigênio. Bom, se você tem um parâmetro baixo, como aqui no ponto anterior, foi colocado 90%. 90% ainda é considerável. Nas literaturas atuais, é um paciente que precisa procurar um pneumologista, precisa ser acompanhado, precisa saber o que está por vir. Mas um paciente que tem uma saturação de oxigênio baixa é um paciente que precisa procurar o hospital, fazer uns exames de imagem, fazer os exames de espirometria, fazer uns exames laboratoriais, por que não, né?
para poder saber o que está acontecendo, para você não estar respirando tão bem. Alguma coisa pode estar acontecendo. E quanto antes e quanto mais cedo vocês conseguirem detectar isso, melhor. Muito melhor. Então, vão ser pacientes que vão precisar procurar fazer esse tratamento hospitalar e indicar um risco de... que isso pode até indicar um risco de morte, caso você não dê valor. Tá respirando pouco. É porque eu estou muito cansado, trabalhei muito essa semana. É porque hoje eu subi muita escada. É porque eu estou fumando, hoje eu fumei mais do que ontem. Né? A gente vai já falar daqui a pouco sobre os fumantes. Então, às vezes a gente dá desculpas para algumas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, com o nosso corpo, e daí vai deixando passar e vai prolongando isso os dias. Aí quando você vai procurar assistência médica, muita coisa a gente já não pode mais fazer por você. Entenda quais são as consequências da falta de oxigênio no sangue. Vamos lá ver? Vamos lá ver quais são essas consequências. Bom, aqui eu coloquei, antes de falar sobre as consequências, eu coloquei qual é a forma mais utilizada para medir a saturação do oxigênio. É uma técnica não invasiva, não vai furar, não vai cortar, cortar não, incisionar, que é chique, né? Incisionar é a palavra chique. Aqui nos adultos e aqui no recém-nascido. Aqui nos dedos das mãos, de preferência, aqui no pezinho. Por quê? Porque o recém-nascido não tem problema vascular, não tem problema de retorno venoso, como os adultos apresentam. O recém-nascido, até há algum tempo, funcionávamos as veias desse recém-nascido nas veias dos pés. Coisa que no adulto nós não fazemos com risco de trombose. Então é isso que eu queria, que eu coloquei isso aqui justamente para vocês entenderem a diferença, porque se um dia vocês pegarem uma literatura e encontrarem um sensor de oxímetro no recém-nascido no pé e de um adulto na mão, vai dizer assim, a professora falou que tinha que ser nos dedos da mão, e agora? Por quê? Me explique por que está sendo no pé de um recém-nascido. Por esse motivo, vascularização. A vascularização do recém-nascido é diferente do adulto. Os riscos também. Bem, então não é invasiva e vai medir a quantidade de oxigênio através de um pequeno aparelho chamado sensor. Esse aqui é o equipamento, esse aqui é o visor, tá? Esse é o cabo e esse aqui é o sensor, tá? Como também este, que esse aqui é o manual. Você pode colocar até dentro da sua bolsa e você usar quando achar necessário, ok? É um aparelho pequeno, chamado de oxímetro, e é colocado em contato com a pele, geralmente na ponta do dedo. A principal vantagem desta medida é que não é necessário fazer coleta de sangue, por isso que não é invasiva. Nós vamos mais adiante falar sobre gasometria. A gasometria é uma das situações em que vai também nos mostrar os parâmetros de oxigênio, de gás carbônico, de hidrogênio no nosso sangue periférico. Porém, é necessário que você seja furado. E não é um furinho na veia não, meu bem, é um furinho na artéria. Porque precisa ser puncionado uma artéria, onde a punção é diferente da veia. Na veia você garroteia, a veia aparece, a veia é mais superficial, fica mais fácil você puncionar. Agora a artéria, ela é profunda e você só vai conseguir localizá-la através da palpação. Então você vai conseguir alcançar com a seringa através da palpação e não da visualização. Você não vai enxergar uma artéria, você enxerga a veia. Deixa bem claro isso, tá? Bem, como é que funciona esse oxímetro, né?
O oxímetro de pulso, ele tem um sensor de luz que capta a quantidade de oxigênio que passa no sangue. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui já faz... As coisas já estão tão facilitadas hoje para a gente que nós estamos trabalhando de uma forma bem mais prática, tornando o procedimento mais rápido, mais ágil. E aí facilitando, melhorando a qualidade na assistência e facilitando também o nosso dia a dia, para que a gente consiga dar assistência a todos os pacientes que estão escalados conosco. Então vejam bem, essa área que está sendo iluminada aqui, dando o resultado do valor da oximetria, ou seja, do nível de oxigênio na circulação periférica, é o lado que fica na parte superior. Isso não vai estar para a parte inferior. Então, o meu dedo, quando entrar aqui nesse espaço, ele vai ficar para cima, tá certo? Então, a polpa do dedo vai ter uma luminosidade aqui embaixo, que vai captar e vai passar o resultado aqui para cima. Então, tem alguns até que já tem até o dedo, o formato do dedo aqui, para você não confundir e não colocar o lado errado. Olha só que facilidade. Então, o oxímetro tem um sensor de luz que vai captar a quantidade de oxigênio que passa no sangue por baixo do local onde está sendo feito o exame. E em poucos segundos vai indicar o valor. Não precisa esperar muito tempo, é rápido. Esses sensores fazem medidas imediatas e são regulares. São desenvolvidos para serem usados nos dedos das mãos, nos dedos do pé, ou então tem alguns até, existem pessoas em casos extras, viu? Não existem pessoas que são, que não são portadores de membros superiores e membros inferiores. Para estes pacientes, nós temos o tipo de oxímetro que mede através do lóbulo da orelha. Você capta aqui o sensor e através daqui você sabe qual é a saturação do oxigênio na circulação periférica, já que ele não tem mãos e nem pés, ok? Teria que ter uma alternativa, né? A oximetria de pulso é muito utilizada pelos médicos, também pelos outros profissionais, principalmente o fisioterapeuta, mas nós enfermeiros utilizamos também principalmente no SAMU, né? Quando a gente vai fazer os primeiros socorros a nível extra-hospitalar e durante a avaliação clínica, principalmente em casos de doenças que causam dificuldade na respiração. Nós vamos falar mais adiante sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. E nesta doença nós temos assim pacientes com bronquites, com enfisema pulmonar, com doenças que afetam muito o sistema respiratório. E nesses pacientes a gente precisa ter sempre um oxímetro em casa para poder saber como é que está a saturação desse paciente. O que está acontecendo? Ele está respirando bem? Ou ele não está? Está precisando usar um broncodilatador? Está precisando usar aquelas bombinhas, né? Então a gente vai ver isso mais adiante. Então, principalmente nesses casos, como também as doenças pulmonares cardíacas e neurológicas. Aí entra a neurológica. As cardíacas vocês entenderam porque eu falei que os dois têm contato, né? São vizinhos, pulmão com coração. Mas em cima está o cérebro, em cima. Mas por que ele está aqui como um dos órgãos que precisam também ser investigado e assistido? Bem, sabemos que o nosso cérebro é o comando de tudo no nosso corpo. E sabemos também que no nosso cérebro existem células que precisam de oxigênio, nutrientes, né? Glicose, que é energia. Então, se eu tenho sistemicamente um déficit de oxigênio, que inclusive já está me mostrando na periferia, já está me mostrando um déficit de oxigênio,
com certeza vai estar acontecendo também um déficit de oxigênio, neurologicamente falando. Então, diz a literatura, e é verdade, que quanto menos oxigênio o nosso cérebro recebe, maior a possibilidade de você entrar em coma, de você desmaiar e dali você só acordar quando tuas células ainda não mortas recuperarem o oxigênio que elas precisam. Então isso tem que ser muito rápido. E para que isso não aconteça de uma forma assim emergencial, é necessário que a partir do momento que se tenha conhecimento que o paciente precisa ser acompanhado, fazer uma oximetria e tudo mais, é necessário a gente se preocupar com o oxigênio de imediato para que isso não venha posteriormente causar outros problemas, quem sabe até uma morte encefálica. Morte encefálica acontecendo, acabou a vida daquela pessoa. É uma vida vegetativa. O coração vai estar funcionando, o pulmão vai estar funcionando, a circulação tranquila, mas o órgão já não está mandando mais comando nenhum. Nem ele está recebendo informações, nem ele está enviando respostas. Então, por isso que eu coloquei ali a necessidade e a importância de vocês se preocuparem também com a parte cerebral. Ou então durante uma anestesia, que isso aqui, como eu trabalhei 12 anos dentro de centro cirúrgico, eu me angustiava muito quando eu via uma paciente entrando com medo de todos aqueles equipamentos novos para ela, medo da anestesia, medo da cirurgia, medo de como iria sair daquele procedimento, e a família lá fora preocupada se ia sair viva, se ia sair morta, se fosse hack, se ia sair paraplégica, se fosse geral, talvez saísse em vida vegetativa, enfim, uma infinidade de situações, né, de emoções, de sentimentos. E simplesmente um colega que anestesiava um paciente numa sala e corria para anestesiar o outro em outra sala, deixando aquela ali, a Deus dará. Porque não adianta chegar para alguém e dizer assim, fulana, dá uma olhadinha aqui. Não, porque dentro da sala de cirurgia já existem pessoas contadas. Contadas. O que é contadas? O cirurgião está responsável pela cirurgia, ele não vai deixar de fazer o dele para fazer dos outros. A instrumentadora está ali para instrumentar para o cirurgião. A circulante de sala está fazendo tudo para manter a equipe bem assistida nesse momento do procedimento, do início ao final. Então, quem vai fazer o serviço dele se ele sair? A paciente fica só, tá? Então, isso é muito importante também durante o momento da anestesia, que você também tenha noção de como está saturando essa paciente. Porque se baixar a saturação dela, é sinal de pouco oxigênio ela está recebendo. O oxímetro também pode ser comprado em lojas de materiais médicos, mas aqui eu coloquei só porque quem tiver interesse em ter um oxímetro em casa, né? Quem tiver em casa uma pessoa precisando desse tipo de material, porque é uma pessoa com problema respiratório, e aí como ele é muito útil, muito rápido, não dói, não sangra, não corta nem nada, então é importante que você tenha. Então vende em qualquer lugar, casa do médico, em qualquer lugar que você for fazer. Estou fazendo propaganda não, viu? Só estou dizendo onde você pode encontrar, se você precisar, tá certo? Como eu também daria informações do glicosímetro. Quando a minha mãe é diabética, quando eu precisei comprar um glicosímetro, eu tive que pedir informações para saber onde vendia e comprar. Hoje ela tem um em casa, ela usa todos os dias, ela faz a glicemia, e é assim que um paciente com problema respiratório deve fazer, tá certo? O método invasivo é esse aqui, ó, da agulhinha. Olha aqui a agulhinha, daqui ele está funcionando a artéria radial, que é esta artéria daqui,
que ela está na direção do dedo polegar. Se você palpar com a polpa dos dedos assim, não coloque o dedo assim não, ó. Não é assim que a gente palpa assim. Então, quando você palpa desse jeito, você está pegando o início, né, um lado, no caso, e o outro lado da artéria. No meio, você está deixando para que a agulha penetre até chegar com o bisel, todo mundo sabe o que é o bisel, com o bisel no lúmen da artéria. E não vai precisar você puxar, se preocupar em estar puxando o êmbolo. Por quê? Porque a própria pressão da pulsão da artéria vai fazer com que o êmbolo suba. Então, é tão interessante e tão bonito que você não acredita que aconteça. Porque na veia, quando você punciona a veia, você tem que puxar o êmbolo. Já na artéria, você não puxa o êmbolo. O êmbolo mesmo, ele vai empurrando e o sangue vai vindo. É impressionante e não precisa garrotear, tá? Porque se você garroteia, aí que você não vai conseguir. Você tem que deixar o sangue arterial fluir, tá certo? Ao contrário da oximetria de pulso, a gasometria arterial é uma forma invasiva, né? A taxa de oxigênio no sangue, ela é feita através da coleta, vai para uma seringa, desta seringa vai para um tubo de ensaio, que todo mundo sabe que é aquele tubo comprido e dentro precisa ter uma soluçãozinha bem pequenininha, em pouca quantidade, chamada de anticoagulante. Esse sangue precisa chegar no laboratório sem estar coagulado. Daí eles vão fazer a medida dos gases. É rápido também. É invasivo, vai para o laboratório, não é tão rápido como não invasivo, mas não deixa de ser rápido, não é aquela coisa que você precisa esperar horas. Então, vai para o laboratório e dentro de poucos minutos você vai ter o resultado do oxigênio, do gás carbônico, do hidrogênio e do bicarbonato. Então, são os 4 gases que vão correr, que correm no sangue arterial e você precisa saber, ter conhecimento dos parâmetros deles, para saber se, quando o resultado chegar, se está fora dos parâmetros ou não. É a mesma coisa que você pegar um hemograma. Você pega um hemograma, tem o teu resultado e tem os parâmetros. Eu olho o meu resultado e vejo se ele está dentro dos parâmetros. Se ele está fora do parâmetro, alguma coisa errada está acontecendo. É muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. A vantagem da gasometria arterial é uma medida mais exata. É muito mais exata. É como a glicemia capilar. Você faz a glicemia no glicosímetro, fura o dedinho, bota na fitinha e aquele aparelhozinho pequeno vai te dar o resultado, joia? Mas não é tão exato como se furasse furasse uma veia, colhesse sangue, enviasse para o laboratório para poder então o laboratório te dar o resultado. O resultado seria muito mais confiável do que você ter o resultado do gasômetro. Então quer dizer que do glicosímetro. Então quer dizer que o glicosímetro não é confiável? Eu estou dizendo que só não é 100%. A diferença é mínima e insignificante. Mas se a gente quer falar em confiabilidade, se a gente quer falar em fidedigno, um valor fidedigno, 100% confiável, só se for mesmo um método invasivo. Tem que ir para o laboratório, sim, tá? Tanto a glicemia como o sangue arterial, qualquer outra situação, é no laboratório que a gente tem o resultado 100% confiável. Além também de poder fornecer outras medidas importantes, como a quantidade do gás carbônico, a quantidade do hidrogênio e dos ácidos com bicarbonato no sangue, por exemplo. Foi o que eu falei. Nós temos outros gases. Quando a gente fala de sangue arterial, a gente não está falando só de oxigênio, não. Não é só oxigênio que corre em sangue arterial. O sangue arterial
corre também gás carbônico, bicarbonato e hidrogênio, outros gases. Obviamente, por ele ser arterial, sabemos isso desde a anatomia, que por ele ser arterial, a maior porcentagem é de oxigênio, mas tem porcentagens menores de hidrogênio, de gás carbônico, de bicarbonato. Quando essas porcentagens que deveriam ser menores estão maiores ou iguais às de oxigênio, é aí onde está o problema. Porque é necessário, já que é o correto, para que você esteja bem, é necessário que o oxigênio esteja sempre acima. A partir do momento que os outros estão alcançando ele, ou até mesmo que ele está mais abaixo, aí a coisa está ficando séria, está ficando comprometedora para o paciente. E é isso que a gente precisa evitar. Então aqui, como é que funciona essa gasometria arterial? Eu falei que nós vamos ter uma aula só de gasometria para mostrar quais são os parâmetros, para poder você conhecer, saber identificar quando é que ele está fora dos parâmetros ou não. Nós vamos entrar num assunto que é muito complexo, que talvez não seja necessário vocês, vamos dizer assim, aprender sim, mas não entrar em detalhes, porque eu não vou nem cobrar isso de vocês. Sabe por quê? Quando a gente fala em meios ácidos e meios básicos, alcalinos e etc e tal, isso aí diz respeito à parte do fisioterapeuta. É ele que precisa ter conhecimento quando é que o paciente tem uma acidose metabólica, uma acidose respiratória, uma alcalose respiratória. Então ele precisa ter esse conhecimento, porque daí é que ele vai saber quanto de oxigênio que o paciente precisa, se ele não precisa mais, se ele pode ser estubado. É ele que vai fazer isso. Então, a gente precisa conhecer, porque quando a gente pega o sangue do paciente que você colhe e vai colocar lá no gasômetro, você vai trazer um impresso, como no caixa eletrônico de banco. Você lá não digita a tua senha e não sai um papelzinho com todos os teus movimentos de depósito, de retirada, de etc e tal, de manutenção que o banco tira da gente. A mesma coisa vai acontecer. Você coloca o sangue do paciente na maquinazinha chamada gasômetro, vai tirar um papelzinho, ele vai imprimir, e nesse papelzinho vem os parâmetros de todos os gases. Aí você pode, com o dia a dia, e vai acontecer, porque aconteceu comigo, aconteceu com os outros, vai acontecer com você também. Se um dia você trabalhar em UTI ou em qualquer setor que precise fazer uma gasometria arterial, tanto você vai colher, como você também vai tomar conhecimento desses parâmetros. Eu preciso saber do parâmetro do hidrogênio, o parâmetro do gás carbônico, o parâmetro, isso aqui do bicarbonato e do oxigênio, tá certo? A gasometria arterial mede o parâmetro do hidrogênio e os níveis de oxigênio e gás carbônico no sangue de uma artéria. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma gasometria venosa não, tá? Só que os resultados e os gases são outros. Os que eu citei são todos referentes à artéria. Esse exame é utilizado para verificar se os seus pulmões são capazes de mover o oxigênio dos alvéolos para o sangue e vice-versa. Porque na hematose, os alvéolos são aqueles cachinhos de uva. Então, dentro tem o gás carbônico que precisa sair para poder o organismo expulsar, e o sangue está trazendo para passar para dentro do alvéolo o oxigênio. Então, existe aí uma troca, que nós chamamos de hematose. E são esses parâmetros da gasometria que nos vai informar se o alvéolo, se esses cachinhos, eles estão prontos para que essa troca seja feita. É isso que é importante, tá?
Mas é uma aula, vou ser muito sincera com vocês, a aula de ácido e base é uma aula complexa, extensa, e eu vou me deter mais ao que é de nossa atribuição. Porque a aula de ácido e base não é nossa atribuição, eu não vou mentir para vocês. Eu só toquei agora nesse assunto, precisei falar para que vocês saibam que existe a punção arterial, existe esse exame que é feito nos pacientes que têm problema respiratório, que a gente precisa estar de olho neles, mas dizer que vocês vão avaliar, saber quando é que ele precisa de mais oxigênio, eu vou lá no respirador, mexo, aumento a frequência, aumento a pressão, não é de nossa atribuição. Então não vale a pena, a gente vai perder tempo passando isso. Eu vou perder tempo passando isso para vocês, coisa que vocês não vão manusear. Vocês vão observar, vão acompanhar. E com os dias, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, vocês de repente vão até ficar experts, claro. Porque tudo que você está vendo todos os dias, você termina aprendendo. Por mais que você não queira, você termina aprendendo. Aí vai chegar um dia em que você vai saber. Ah, ela está com acidose metabólica. Ah, ela está com alcalose. Ah, sim, agora eu sei. Mas quantos anos eu fiquei vendo isso para poder chegar a essa conclusão, tá? Se eu der essa aula agora, eu tenho a certeza, porque aconteceu comigo, não vai ser diferente com os outros. Eu dou uma aula agora, se eu fizer um questionamento amanhã ou depois, com certeza vocês vão apresentar inúmeras dúvidas. Por quê? Porque precisa ser uma aula de uma semana. Eu preciso dar mastigadinho para que vocês entendam. Porque é necessário sempre a junção de um equipamento com outro, né? Conhecimento dos parâmetros, das doenças e etc. Então, enfim, tá? O que vocês precisam ter conhecimento é isso aqui. É da gasometria, é do oxímetro de pulso, é saber que a saturação, se tiver baixa, algum problema respiratório, está apresentando o paciente. Tá ok? Então, até a próxima. Vamos agora falar em continuidade, na próxima aula, sobre as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que estão internamente ligadas ao que eu acabei de falar para vocês, que é a parte da oximetria de pulso.